Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos paz, alegria, transformação, mudança, avanço e também salvação em toda essa casa. E oramos apresentando ao Senhor nossa vida, apresentando ao Senhor aquilo que temos e aquilo que somos, e colocamos tudo nas mãos do Senhor. Te pedimos, ó Deus, cuide de cada um dos nossos assuntos, de cada uma das coisas que temos para resolver e também a respeito da nossa família. Oramos consagrando a Ti, Senhor, cada minuto da nossa vida e te pedimos que nessa madrugada o Senhor traga respostas a nós, o Senhor libere livramentos, destravar, romper, no nome de Jesus Cristo. Proteja a nós e a todos da nossa casa, nos livrando, Pai, de toda a maldade, nos livrando da arma forjada, das preparações do inimigo, no nome de Jesus. E apresentamos diante de Ti, Pai, todos os pedidos de oração que temos colocado aqui diante do Senhor, da vida extraordinária, e pedimos, ó Deus, resposta, pedimos favor do Senhor e pedimos intervenção no nome de Jesus. Também oramos, Pai, para que haja paz no Rio de Janeiro, para que o Senhor intervenha no nome de Jesus. Assim também oramos pela nossa nação e pedimos a Tua bênção. Também clamamos, ó Deus, por toda pessoa que está fora do país e que está nesse propósito de oração junto conosco. Traga avanço para a vida dela, traga rompimento na vida dela e a abençoe aonde ela estiver, Pai. No nome de Jesus Cristo, te pedimos céus abertos sobre a vida de cada um dos Teus filhos que tem clamado aqui. Eu oro também pelos pais que têm tido desafios com seus filhos, para que o Senhor dê sabedoria para os pais, para que o Senhor dê domínio próprio e para que o Senhor também ajude os pais a lidar com os filhos e coloca no coração dos filhos um espírito também, Senhor, de obediência, de honra com pai e mãe. Oramos para que a família seja unida, oramos para que a família seja cheia do amor de Deus, oramos para que a bênção do Senhor esteja sobre pais e filhos. E repreendemos tudo aquilo que for laço de Satanás. Também oramos por casais, para que o Senhor restaure famílias, para que o Senhor traga mais união na família, para que o Senhor desfaça todo clima de brigas, de divergências, de discussões e traga sobre esse lar a paz do Senhor, a bênção do Senhor e que não nos falte a presença de Deus. Nós te pedimos, Pai, encha-nos da Tua presença, encha-nos do Teu fortalecimento. Também oro por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado agora. Que haja cura total e completa na vida dessa pessoa, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Que prazer estar aqui com você e poder compartilhar uma palavra de Deus. Se você ainda não baixou a planilha da Vida Extraordinária, você pode baixar gratuitamente lá no meu site www.vinicius07.com.br. E se não conseguir baixar, pega uma folha em branco e faça cada uma das 7 áreas e coloque seus pedidos de oração na área espiritual, na área familiar, financeira e assim por diante. Amém? Nós estamos apresentando a Deus, é um propósito de 21 dias, estamos em oração e jejum. E se você está entrando agora nesse propósito, entre com fé. Entre com fé, porque se Deus está apresentando esse propósito agora para você, ainda que você entre agora, existe um propósito de Deus. Existe um propósito de Deus. Então vamos entrar juntos em oração, em jejum. Se você não pode jejuar, só ore. Amém? Eu estou em oração e jejum nesse propósito e estamos crendo nas respostas do Senhor. Amém? Eu quero hoje trazer uma palavra ao teu coração e a palavra que eu quero trazer é 5 crises
que todo aquele que é escolhido por Deus tem que enfrentar. No Evangelho de João, capítulo 16, verso 33, Jesus disse: no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E se temos a presença de Jesus conosco, nós podemos vencer qualquer tipo de aflição. Amém? Essa é a palavra que eu tenho para você. Agora, eu quero trazer essa instrução divina. Essas 5 crises, todo aquele que é escolhido, ele enfrenta. E se você está enfrentando qualquer uma dessas 5 crises que eu irei compartilhar aqui com você, é porque certamente Deus tem um grande plano na sua vida. E a primeira crise é a crise da identidade. Em Êxodo capítulo 3, verso 11, Moisés disse assim: quem sou eu para ir a Faraó? Ele não sabia quem ele era, ainda não. Ele não conhecia a sua verdadeira identidade. Ele não conhecia o que Deus tinha preparado para a vida dele. Essa crise de identidade nos faz pensar que não somos nada. Essa crise de identidade, ela nos desloca e ela faz com que não venhamos nos sentir confortáveis em nossa jornada e até mesmo nos lugares que Deus proporciona de nós estarmos. Existe uma guerra, e uma guerra muito forte, uma guerra espiritual, para que você não saiba quem você é, para que você seja uma pessoa insegura, para que você seja uma pessoa que não tem uma identidade bem estabelecida. Quem eu sou quando tudo desmorona? Quem eu sou quando estou diante de desafios? Bem, eu vou dizer quem você é. Você é um filho de Deus, mais do que vencedor, e Jesus morreu na cruz por você. Você não veio a esse mundo, sabe, só para sofrer ou para só enfrentar aflições. Não. Jesus disse: tenham bom ânimo, eu venci o mundo. O que ele está dizendo é: eu venci, vocês podem vencer, porque a minha presença estará com vocês. A Bíblia diz que a presença de Jesus estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então você tem que saber quem você é. Você é um filho amado de Deus, você é uma filha amada de Deus. Essa é a sua identidade. A segunda crise que todo escolhido enfrenta está lá em Gênesis capítulo 22, verso 2. O Senhor disse a Abraão: toma teu filho e oferece-o. Sabe, essa é a segunda crise que todo mundo enfrenta. Nós vamos ser provados por Deus a nossa obediência. Obedecer quando tudo vai bem é fácil. Mas e Abraão, que teve que obedecer a Deus em relação à promessa de Deus que Deus havia colocado na vida dele, que era Isaque? Ele teve que obedecer. Deus deu o livramento, porque Deus só queria saber da obediência de Abraão. Eu quero que você entenda que o teste da obediência é o teste que todos nós vamos enfrentar. Será que vamos obedecer a Deus? Ou será que vamos viver a nossa vontade e o nosso plano? É claro que queremos ficar onde é mais seguro, onde é mais confortável, onde é mais fácil. Mas haverá momentos que Deus nos chamará para missões, eu posso dizer espetaculares. Haverá momentos que o escolhido de Deus, ele vai ter que obedecer, mesmo que ele não queira obedecer. Porque esse é o teste ou a prova que Deus colocará no caminho dele para ver a sua entrega e para ver a sua rendição. Deus vê seu coração. E Deus vê se seu coração está nas bênçãos ou está nele. Nós falamos muito de bênçãos aqui. Nós falamos muito em milagre, nós falamos em cura, nós falamos que Deus fala, nós falamos de um Deus tremendo, mas não se engane. Nós estamos com o nosso coração nele. O nosso coração está em Jesus Cristo. Sabemos e somos gratos a Deus por todas as coisas boas que Ele pode fazer por nós, mas o nosso coração está nele. Nosso coração está em Jesus. Então não pense que
porque nós profetizamos bênçãos e oramos por bênçãos, que o nosso coração está só nisso. Não. O nosso coração está em primeiro nele. Porque nós aprendemos a amar Jesus acima do que Ele pode fazer por nós. Amém? Então não se engane. Não se engane. Mesmo que nós oremos por grandes milagres, o nosso coração tem que estar em Jesus. Não por aquilo que Ele pode fazer, mas por aquilo que Ele é. A terceira coisa que todo escolhido enfrenta, todo escolhido passa, está lá em 1 Samuel 16:11, que a Bíblia diz assim: falta o menor que cuida das ovelhas. Davi foi ignorado até dentro da própria casa. E essa é a terceira crise que todo escolhido enfrenta, a crise da rejeição. Aprender que não são todos que vão te aceitar, não serão todos que vão te abraçar, não serão todos que vão bater nas suas costas e vão elogiar você e dizer: olha, você é incrível. Davi aprendeu a ser rejeitado. Ele teve que vencer essa crise da rejeição para não perder o propósito. Ele poderia se revoltar, ele poderia ficar se questionando, ele poderia até mesmo duvidar do chamado de Deus, mas ele teve que vencer a rejeição. E você tem que compreender, quando os homens te rejeitam, às vezes Deus está dizendo para mim e está dizendo para você: espera, ainda não é o seu momento. Eu estou preparando para você algo muito melhor. Então, lidar com as rejeições pode ser a porta dourada para entrarmos em níveis maiores. Você pode ser rejeitado por pessoas que você ama. Você pode ser rejeitado por gente que você ajudou. Mas, volto a dizer, Deus está no controle de todas as coisas na nossa vida e nós devemos ter paz em relação ao propósito de Deus em nossas vidas. Amém? Deus não te rejeita. O homem pode te rejeitar, Deus não. E você precisa estar confiado em Deus. A quarta crise é a crise da escassez, que todo escolhido enfrenta. E entenda, escassez não significa não ter o suficiente. Escassez significa você estar no limite. Não vai faltar, mas estará no limite. A Bíblia diz que os leõezinhos sofrem fome, mas bem nenhum falta aos que temem ao Senhor. Deus não vai deixar faltar nada. Às vezes você não vai ter a abundância que você gostaria. Às vezes você não vai ter o conforto que você gostaria. Às vezes você não vai ter o tudo que você gostaria. Mas Deus, Ele está permitindo essa crise para que a sua dependência esteja nele e para que você se encontre fiel, para que Ele possa derramar graça sobre a sua vida, para que Ele possa te abençoar abundantemente lá na frente. Mas agora, Ele está desenvolvendo o teu caráter, a tua confiança e a tua entrega nele. Eu creio que muitas vezes não teremos a sobra, mas se você aprender a viver no limite com Deus, porque tem duas coisas aqui que nós temos que aprender sobre os limites de Deus. Por um tempo, Ele permite o limite. Agora, tempo demais no limite é falta de direção. Isso é uma das coisas que eu aprendi com Deus. Falta de direção e às vezes falta de administração. Isso é uma coisa importante, porque eu vi muitas pessoas ao longo da vida vivendo muito tempo no limite e isso quase as destruiu. Então todo escolhido pode passar por tempos de escassez, não de falta total, mas de viver no limite. Amém? E a quinta coisa, e aqui eu encerro, é a crise do isolamento, que inclusive esses dias eu fiz uma live especial aqui falando sobre a crise no isolamento. Em Mateus capítulo 4, verso 1, Jesus foi levado ao deserto e quem levou ele ao deserto foi o Espírito Santo. E naquele tempo de isolamento ele foi atacado, mas venceu. Deus permite alguns isolamentos na nossa vida, Ele permite com que pessoas se afastem, Ele permite que você fique um tempo sozinho,
para que você dependa dele e não apenas isso, mas que você aprenda a sobreviver mesmo quando não tem ninguém por perto. Você que tem passado por esses períodos de isolamento, saiba que Deus está lhe preparando para uma coisa muito grande. Eu não estou aqui jogando conversa fora, eu estou aqui dizendo que de fato Deus está lhe preparando para uma coisa grande. Se você vencer essas 5 crises, certamente você é um escolhido de Deus. E você também está sendo preparado para uma coisa muito maior do que você imagina. Eu venho aqui declarar hoje em nome de Jesus que Deus está na sua frente. E Deus está preparando coisas tremendas para você. Por isso não pare de buscar. Fique firme em oração, porque você verá o sobrenatural de Deus agindo na sua vida. Amém? Glória a Deus. Eu quero declarar o Salmo 91 agora. Esse salmo que nós temos declarado aqui, tanto de defesa quanto de ataque. Eu quero também convidar você a conhecer os nossos devocionais, que tem abençoado a vida de muitas e muitas pessoas. Esse aqui é o Café com Jesus 1 e esse aqui é o Café com Jesus 2. Deixa eu mostrar aqui para você. Aqui tem o versículo bíblico, aqui do lado as direções para o teu dia, aqui uma oração para você fazer comigo e aqui esse espaço em branco você mesmo vai escrever a punha a sua oração. Os 2 livros juntos têm mais de 700 orações. Vai abençoar você tremendamente. Você pode adquirir lá no nosso site www.vinicius7.com.br. Amém? E também lhe convido a se tornar aluno da Academia Quinto Global, que realmente é uma plataforma que Deus preparou para que nós possamos caminhar juntos e possamos também receber instruções que vão fazer toda a diferença na nossa vida. Ali temos podcasts exclusivos, ali temos vários treinamentos que vai te abençoar. Se você não é nosso aluno e gostaria de participar, o link está aqui na descrição ou diretamente no meu site. Inclusive, quase toda quarta-feira nós temos a mesa de conselhos proféticos, onde você pode fazer as suas perguntas e eu responder. E segunda e terça é dia de aula. Aula ao vivo, hein? Aula ao vivo. Então, não perca. Ok? Muito bem. E domingo agora teremos Santa Ceia, às 9 horas da manhã, e vai ser maravilhoso, aqui em Alphaville, Barueri, São Paulo, na Avenida Aruanã, número 120. Eu quero declarar o Salmo 91, quero pedir para você compartilhar com o máximo de pessoas que você puder essa oração. Manda aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas. Compartilhe em nome de Jesus Cristo. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora, amém? Nós temos clamado ao Senhor aqui e Deus tem me mostrado o quanto muitos de vocês têm enfrentado batalhas nas orações. Até para estar na oração, sabe? É como se muitas vezes o inimigo tentasse atrapalhar você de estar na oração. E ele vai tentar. E você tem que permanecer firme, sabe? Porque quando Deus apresenta um propósito de oração para nós, é porque Ele quer fazer algo através daquele propósito. Toda vez que Deus me inclinou,
sabe, a passar um tempo de oração e de jejum, é porque vinha batalhas e muitas vezes eu estava numa batalha e não me dava conta. Então, os propósitos de oração que vêm aqui, eles vêm como providência de Deus para você, certo? Vêm como providência de Deus. Algumas pessoas andaram na última semana me mandando mensagem, sabe, dizendo que o inimigo estava tentando atrapalhá-las, algumas com desânimo, algumas com tristeza, outras enfrentando grandes problemas e que haviam esquecido da oração. E isso me alertou para um fato, sabe, um fato que é comum no sentido que eu já sei disso, mas que muitas vezes a gente não fala sobre isso e não ora sobre isso. O inimigo tenta e sempre vai tentar parar uma obra de Deus na tua vida. Tá? Isso aconteceu com Neemias, isso aconteceu com Davi, isso aconteceu com Jesus, né? A luta espiritual é real. A luta espiritual é real. Então, meu irmão, que nada tire você da oração, seja aqui comigo, seja no seu quarto de oração, seja no ciclo de oração aí da sua igreja, seja no grupo de intercessão do lugar que você vai, nada tire você da oração. Amém? Nós vamos orar agora, nós vamos apresentar a Deus nossos pedidos de oração. Essa tabela aqui, você pode baixar lá no meu site, é gratuita, mas se não conseguir baixar, pega uma folha em branco e faz os teus pedidos de oração, ok? São 7 áreas, ó. Pode bater um print aí para você fazer no teu papel em branco, tá? São 7 áreas que nós estamos orando, cada uma dessas áreas a gente está colocando nossos pedidos de oração. É que essa aqui é uma representação de todos os pedidos de oração que estão aqui hoje, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu apresento diante de Ti cada pedido de oração, o clamor que está sendo feito. No nome de Jesus eu peço, toca com Teu poder, Espírito Santo de Deus. No nome de Jesus, nós te pedimos resposta sobre cada pedido de oração. Consagramos a nossa vida, nossa família, nosso trabalho, nosso amanhã. Colocamos tudo diante de Ti e pedimos, abre os céus, Pai, e opera milagres, opera livramentos. No nome de Jesus, Pai, nós te pedimos que tudo aquilo, Senhor, que vem contra nós, que por 7 caminhos bate em retirada. Oramos para que tudo aquilo que está travado, tudo aquilo que está sendo impedido pelas trevas, que haja um desbloqueio, que haja um destravar no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor, a nossa vida pertence a Ti. A nossa família pertence a Ti. Senhor, Tu tens liberdade na nossa casa, Tu tens liberdade na nossa vida, Tu tens liberdade até no nosso corpo físico. Toca-nos com o Teu poder, Espírito Santo. Leva embora a dor, leva embora as enfermidades, leva embora os efeitos colaterais de qualquer tipo de tratamento que essa pessoa ela está fazendo agora. E dá a ela, Senhor, o Teu milagre, dá a ela a Tua cura, dá a ela o Teu sobrenatural, envolve-a, Pai, com o Teu poder. Tira a ansiedade, Pai, a angústia, a agitação do peito, tudo aquilo que aflige, tudo aquilo que coloca medo, tudo aquilo que traz prisões até mesmo na mente, que essa pessoa seja livre no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Eu peço a Tua bênção sobre as famílias, eu peço a Tua bênção sobre os lares, e eu peço, Pai, renova as forças dos Teus filhos e filhas, renova-os na oração, dá força aos Teus filhos, dá ânimo aos Teus filhos, Pai, e eu quero declarar, Deus está no controle de todas as coisas. No nome de Jesus Cristo, apresentamos a Ti, Jesus, a nossa vida e pedimos o Teu milagre, a Tua proteção e o Teu alinhamento. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, compartilhe essa oração com outras pessoas, amém? E amanhã, 6 da manhã, estamos juntos aqui, se Deus quiser. Deus abençoe a todos e até mais.